Hoje eu vou falar para você de 7 tipos de investimentos que vão ser impactados pelo corte da Selic. E fala, investidor. Bom, vocês sabem que ontem o Copom decidiu cortar mais meio ponto da taxa Selic. Ela foi de 11,25% para 10,75%. E isso afeta todo o mercado. Eu resolvi trazer esse vídeo para vocês, né, com 7 tipos de investimento que vão ser impactados por essa mudança na taxa Selic, beleza? Sem enrolação, vamos para o primeiro e mais óbvio deles, né, galera? E é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic, ele paga ali a quantia de Selic mais uma taxazinha, o que faz com que a rentabilidade tenha diminuído meio ponto percentual, né? Então, pessoal, eu tô aqui no site do Tesouro Direto para mostrar para vocês, né? A gente sabe que o Tesouro Selic, ó, tanto 2027 como 2029, ele paga Selic mais um certo valorzinho aqui, né? No caso, quanto mais curto o período do investimento, né, menor esse valor. Então, por isso que eu tenho aqui 1,10 e aqui 1,15. Então, antes do corte, o que aconteceu é que esse Tesouro Selic 2029 estava com uma rentabilidade de 11,4% ao ano. Agora, ele está com uma rentabilidade de 10,90% ao ano. E isso impacta em todos os títulos que já estão correndo, gente. Não importa se você fez hoje ou ontem, a rentabilidade vai mudar, beleza? Isso quer dizer que se você tinha R$1.000 investidos no Tesouro Selic, até ontem eles estavam rendendo R$ 9,50 por mês. Fazendo uma conta aproximada, gente. Hoje, eles vão render um pouco menos, eles vão render R$ 9,08 por mês, beleza? Então, diminuiu um pouco o Tesouro Selic. Isso é ruim? É ruim, por isso que você tem que ter uma diversidade na sua carteira de investimentos. Quando a taxa Selic cai, tem outras taxas que sobem e podem compensar essa perda de rentabilidade. E agora, continuando um pouco no mundo de renda fixa, né, o segundo tipo de investimento é o CDI. Então, títulos de renda fixa atrelados ao CDI. O CDI, ele acompanha a taxa Selic. Geralmente, ele é 0,10% menor do que a taxa Selic. Então, no investimento que estava pagando 100% de CDI, ele estava pagando até ontem 11,15%. Hoje, ele está pagando 10,65%. Isso quer dizer o quê? Se você tinha R$1.000, de novo, exemplo dos R$1.000, né? Até ontem, por mês, ele conseguia gerar o valor de 9,29. Hoje, ele está gerando um valor de 8,28. Mas que porcaria, isso aí só cai, Selic só me ferra. Não, calma aí, gente. Agora a gente vai falar de outros tipos de investimento. E o nosso terceiro aqui é o investimento pré-fixado. O pré-fixado, a gente tem tanto no Tesouro, né, como na renda fixa também. Eu vou mostrar aqui de novo para vocês o site do Tesouro. E aí a gente consegue ver o seguinte. Esses investimentos aqui, ó, eles são pré-fixados nesse valor aqui, ó, 10,10%, 10,93%, 10,94%. Isso quer dizer o quê? Independente do valor de Selic, independente do valor de qualquer parâmetro da economia, ele vai te pagar isso aqui, não vai mudar. Então, nessa terceira classe de investimento, não muda nada, beleza? Então, a rentabilidade vamos pegar esse exemplo aqui de 10,10%, né? Esse aqui, no caso, se você tivesse R$1.000 investido, ele daria 8,42 por mês, ontem, né? Com a taxa Selic antiga. E com a taxa Selic nova, ele continua dando a mesma coisa, 8,42%, porque ele é pré-fixado. Cuidado com títulos pré-fixados muito longos. O Brasil é um país que tem uma economia um pouco instável, e isso pode fazer com que essa rentabilidade seja um pouco pequena a longo prazo, beleza? Tem que tomar cuidado antes de entrar num título desse, tá? Aliás, em qualquer título você tem que estudar bastante antes de entrar, tá, gente? Isso aqui não é recomendação de investimento. A quarta classe que eu quero falar com vocês, ainda dentro de renda fixa, são os títulos atrelados ao IPCA. O IPCA é o índice que mede a inflação, beleza? A inflação média ali do país. E aqui, pela primeira vez, ele tende a aumentar com a queda da taxa Selic. Só que não é uma coisa imediata. E por que isso acontece? Porque existe uma correlação entre a taxa Selic e a inflação. Quanto menor for a taxa Selic, mais fácil é a gente pegar crédito, pegar dinheiro, fazer empréstimo. Quanto mais dinheiro você tem na mão das pessoas, mais o mercado gira, mais as coisas vendem. Quanto mais as coisas vendem, mais o preço das coisas aumenta. E por isso, os títulos do IPCA, eles tendem a aumentar a longo prazo. Eu não consigo fazer a conta aqui para vocês, a gente ainda não sabe quanto que a inflação vai aumentar. Ao lado de renda fixa, agora vamos para a renda variável. E o que vai acontecer com os nossos fundos e com as nossas ações. Vamos falar primeiro dos fundos de papel. Os fundos imobiliários de papel, o que eles têm lá dentro são títulos de renda fixa, basicamente. Então, o que acontece é que eles tendem a
desvalorizar um pouco quando a Selic cai. Então, fundos como MXRF11, KNCR11, esses caras eles tendem a desvalorizar um pouquinho, porque lá dentro eles têm papéis que estão atrelados ao CDI. E esses papéis atrelados ao CDI vão cair um pouquinho de rentabilidade. Então, você vai perceber uma diminuição tanto da cota quanto do dividend yield desses fundos de papel. É hora de vender fundo de papel? É você que tem que saber. Então, estou falando que tem que vender fundo de papel? Não, não estou falando que tem que vender nada. Isso não é recomendação de investimento. Eu estou falando que uma tendência natural é que o valor dos fundos de papel caia um pouquinho agora. Tenha isso em mente e veja o que você faz com a sua carteira. Nunca é bom, gente, a gente vender uma ação daquela, porque a gente sempre tem que tentar realizar lucro naquilo que a gente compra, né? E lembra que fundo imobiliário não é para o valor ficar oscilando loucamente. Fundo imobiliário é para gerar renda passiva. Então não fiquem desesperados se vocês começarem a ver rentabilidade negativa nos fundos de papel. É um movimento esperado do mercado. Quando a Selic subir de novo, os fundos de papel provavelmente vão subir de novo. O sexto tipo de ativo que eu vou falar são os fundos de tijolo. Os fundos de tijolo, eles são prédios. Eles vão ser impactados, sim, pelo valor da inflação. Se a inflação aumentar, tanto a cota desses imóveis quanto o aluguel deles vai aumentar também. Isso pode ter um impacto positivo, tanto em valor de cota como em valor de pagamento de dividendo. Mas preste atenção, esse é o efeito de mais médio prazo, porque precisa a Selic cair um pouquinho mais, para a inflação aumentar um pouquinho mais, para depois isso ser refletido nos fundos de tijolo. Então, um processo que ainda vai demorar um pouquinho a acontecer, beleza? Mas a tendência é que ele aumente um pouquinho. Lembrando, ele vai aumentar muito pouquinho, gente. Então não esperem que o fundo vai dobrar, vai triplicar de valor, que isso não é esperado para fundos imobiliários, gente. Fundos imobiliários são variações geralmente lentas, beleza? E o último ativo que eu vou falar aqui para vocês, talvez seja o mais difícil da gente analisar o que vai acontecer, porque depende de muito mais parâmetro, são as ações. E por que as ações são mais complexas? Porque tem setores que vão se beneficiar com a queda da Selic e tem setores que vão perder dinheiro com a queda da Selic. Por exemplo, o setor bancário. O setor bancário, ele empresta dinheiro para as pessoas. Quanto maior a Selic, mais ele lucra. Só que também, quanto menor a Selic, mais gente vai precisar de empréstimo. Então, talvez ele possa lucrar ainda mais. Então, ações sempre é um pouco mais difícil da gente analisar o que vai acontecer. Agora, o que acontece de maneira geral com as ações? Geralmente, as empresas, elas precisam de dinheiro que elas não têm para operar. E o que ela faz muitas vezes para conseguir esse dinheiro é emprestar de banco, emprestar ali de alguma instituição financeira para financiar as atividades dela, e depois ela recebe dos clientes e paga aquele empréstimo que ela fez. Isso é o que a gente analisa aqui nas ações, inclusive tem análise aqui no canal, se vocês quiserem entender como a gente analisa ações, é o que a gente fala da dívida da empresa. Quando a taxa Selic abaixa, fica mais barato para as empresas captarem esse dinheiro. Então, elas podem captar mais. Isso é bom? Depende. Porque ela pode captar um dinheiro que depois ela não consiga pagar. Aí, quando a dívida da empresa aumenta muito, ela pode ter problemas no futuro, dependendo do tanto de dívida que ela faz e do tanto de receita que ela tem. Outro fenômeno que acontece com as empresas é que as empresas elas estão, no final do dia, vendendo um serviço, vendendo algum bem, né? Com a queda da Selic, as pessoas tendem a comprar mais. Lembra, o crédito para as pessoas fica facilitado. Então, elas tendem a comprar mais e as empresas tendem a lucrar mais com isso. Então, são dois cenários positivos para as empresas, né? Elas podem pegar dinheiro com mais facilidade e elas podem vender com mais facilidade. Então, isso tende a gerar um aumento tanto no valor de mercado das empresas, ou seja, no valor das ações, como também no pagamento de dividendos através ali do lucro distribuído da empresa, né? Então, ações de renda variável tendem a subir agora, com o cuidado de que a empresa pode se endividar muito, ser muito gananciosa ali, achar que vai vender horrores e não vender nada, e ela se endividou muito e não tem como pagar essa dívida. Então, isso é outro cenário que pode acontecer também. Então, depende ali da gestão da empresa, tá? Sempre analise a gestão antes de entrar em qualquer empresa. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido qual é o impacto da taxa Selic nesses 7 investimentos que a gente analisou aqui. E se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal.